encontrei... agora está gravando. Agora, então, eu moro aqui na Alemanha já há mais ou menos uns 15 anos, e chegando aqui eu conheci uma associação de português como língua de herança, a Linguarte, que tem mais ou menos uns 20 anos de trabalho aqui. E lá eu me deparei com o ensino do português como língua de herança, mas na época, né, uns 15 anos atrás, a gente ainda não falava muito sobre língua de herança, falava de língua materna, língua segunda, e nós tínhamos apenas 2 turmas, e uma dessas turmas, que foi a turma com quem eu comecei, era a turma dessas crianças em fase de alfabetização. E a partir daí, eu fui trabalhando na Linguarte, passei a coordenar a Linguarte, depois eu passei para a diretoria, e eu faço hoje a coordenação pedagógica da associação, e durante todos esses anos eu colhi dados para fazer o meu doutorado, que é a questão da alfabetização bilíngue, se ela existe ou não, ou se é uma aquisição ortográfica que a gente fala, e é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui nesse curso. Se é a aquisição ortográfica do português como língua de herança, como que isso acontece, e estou aqui hoje trazendo um pouquinho desse conhecimento do meu doutorado. Eu fiz um doutorado com cotutela com a UF, no Rio de Janeiro, então eu fiz aqui em Munique, no Rio de Janeiro, meu doutorado, e nesse meio tempo eu também sou professora na Universidade de Munique, tanto de português como língua estrangeira, como de português como língua de herança, né, algumas matérias sobre língua de herança, e trabalho numa iniciativa para refugiados e imigrantes que recebe crianças que estão chegando aqui em diversas línguas e os ensina o alemão dentro das escolinhas, né, nessa iniciativa. Então, eu estou sempre no meio das questões de línguas, entre línguas, vivenciando línguas, e em especial nessa fase que é a fase de alfabetização. E aí, para hoje, a gente tem o nosso curso, que nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de alfabetização nas aulas de português como língua de herança. Eu espero que todas vocês sejam muito bem-vindas, que vocês possam falar muito, escrever muito no chat. Eu não sei se a gente vai conseguir discutir bastante assim no começo, na parte teórica, assim, mas a gente vai ter um tempo para atividade prática, e nessa parte prática a gente vai poder conversar muito, e vai poder discutir, trocar informações. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, ergam a mãozinha aqui no Zoom, ou simplesmente escrevam no chat, as meninas vão me ajudar com as perguntas também, e eu vou respondendo e a gente vai discutindo. O que eu queria é que todos nós, ou todas nós, nós estamos aqui só no feminino, nós somos todas professoras aqui, eu queria que todas nós fizéssemos parte dessa construção do conhecimento. Então, que não só eu fale sobre isso, porque eu tenho certeza que muitas de nós aqui já trabalhou com crianças nessa fase de alfabetização, e todo mundo tem muito a contribuir, ok? Então, vamos iniciar. E eu vou mostrar aqui para vocês a minha tela. Não sei se todos estão vendo. Sim? Ok, então tá bom. Vou deixar aqui o meu contato também para vocês, caso vocês queiram entrar em contato. E aqui, como nós vamos trabalhar? Bom, nossos encontros são 5 encontros com 2 horas de duração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, nós vamos dividir esses encontros em 2 partes. A primeira parte vai ser sempre a parte de conceituar, né, a parte da teoria. Depois nós vamos para estudos práticos. Quem já acessou lá o Drive já viu alguns documentos que a gente vai usar para fazer a nossa atividade prática. E depois nós vamos fazer a apresentação desses estudos. O que quer dizer? Que a gente vai trazer
o que nós discutimos em grupo para esse grupo grande e trazer as nossas opiniões, não é? Dividir isso com todo mundo. Por quê? Porque o POU, ele é feito da prática e da teoria, ou da teoria e da prática, né? Uma coisa meio cíclica. Nós somos professoras, eu mesma fui professora, continuo sendo, na verdade, professora de POU primeiro, para depois ir para a pesquisa. E aí, da pesquisa, eu continuo aplicando conhecimentos nas minhas aulas de POU. Então, é algo que vai se movimentando dentro dessa teoria e dessa prática. E quais são os temas que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a alfabetização, claro, com o português como língua de herança, vai trazer um pouquinho as fases de alfabetização, os métodos, vai falar sobre transferências entre línguas. Existe um termo que aqui na Alemanha, eu não sei se em outros países se fala, mas a gente comenta muito de uma alfabetização contrastiva, e é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui no ponto 4, que são os aspectos da linguística contrastiva no ensino de português como língua de herança. Depois a gente vai entrar na questão do letramento, do alfabetizar não é letrar, vai falar um pouquinho sobre a competência escrita no português como língua de herança, a competência da leitura também, a competência textual, e no final a gente vai tentar lidar um pouco com essas expectativas acerca da aquisição ortográfica do português como língua de herança. Né? Essas expectativas, as nossas expectativas enquanto profissionais de língua de herança, e as expectativas dos pais, né, enquanto pais de falantes de herança, e as expectativas dos próprios aluninhos, né? E estão lá com aquela vontade de querer escrever, de, enfim, mostrar o que sabem na escrita e como é que a gente pode lidar com essas expectativas. Inclusive, eu deixei no vídeo de chamada para o curso uma pergunta para vocês sobre esse tema aqui. Né? Não sei se alguém respondeu, se alguém, né, pensou um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente pensar nessas expectativas e como é que a gente vai lidar com elas quando a gente está falando dessa questão de aquisição ortográfica e de alfabetização, né? A Roberta falou que ela respondeu. Olha lá. Muito bem, Roberta, obrigada. A gente tem que pensar nisso, porque faz parte do tripé, né, do português como língua de herança, que nós, professores, a comunidade, as famílias, podemos fazer para ajudar os nossos alunos. A Karina também. Bah. Então, a gente vai ter bastante discussão aqui, né, em especial aqui na parte 6, mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esses conceitos aqui de alfabetização e de fases da alfabetização e como nós podemos trazer isso para a alfabetização bilíngue, ou será que existe uma alfabetização bilíngue e como é que é isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é uma pequena reflexão. Quando vocês olham para essas imagens, o que vocês veem ou o que vocês querem decodificar? Como é que vocês decodificam essa imagem? Eu não estou vendo todo mundo, mas quem quiser escrever ou falar, pode abrir o microfone, ou erguer a mão, escrever. Uhum. Símbolos e alfabetos. Uhum. Se apoia nos símbolos. Uhum. Quem está colocando, a Camila e a Thalita colocaram aqui no chat que elas se apoiam nos símbolos, né? Assim como a Eveline. Que símbolos são esses? Vocês poderiam me falar? A Ellen Tive a impressão de que é um calendário. Uhum. A Ellen também falou que é um calendário. A Emily falou de letras. A Camila e a Roberta, o horóscopo chinês, calendário chinês, figuras de animais, signos do zodíaco. Sim.
Uma linguagem do céu. Sim. Uhum. Na verdade, esses aqui são horóscopos. Tá? Tem letras em outras línguas, sim, mas no final das contas a gente acaba se baseando muito mais na imagem do que nas letras, né? Porque é o que a gente consegue identificar primeiro. Ivy. Alguém falou alguma coisa? Não? Mas no caso, quando eu tenho essas imagens, eu tenho também aqui outras formas de decodificação, que são as escritas, né? São os alfabetos, e aqui nós temos símbolos que nós podemos ler. Né? Nós já lemos as imagens, nós fazemos uma associação com as nossas línguas, com o português em especial, aí nós podemos dizer, ok, esse símbolo aqui é chinês, é o horóscopo chinês mesmo, e esse daqui é o símbolo da vaca. É assim que eu escrevo vaca em chinês, e esse daqui é assim que eu escrevo rato em chinês. Do mesmo modo, aqui eu não vou... Aqui o calendário não, o horóscopo é árabe, então ele está meio que também baseado no nosso horóscopo. Então a gente tem aqui o caranguejo câncer, né? O câncer, e aqui está escrito também alguma coisa, mas tem outras imagens aqui que são diferentes, então a gente meio que tem que tentar adivinhar com as nossas hipóteses o que está escrito aqui. Bom, aqui é o peixes, então será que aqui está escrito peixes, ou será que aqui em cima que está escrito peixes, né? A gente tem que buscar entender como é que aquela outra língua funciona para a gente poder ler e até mesmo saber escrever o que está escrito aqui. Assim, se vocês olham para essa imagem, ou para essas duas imagens, vocês conseguiriam reproduzir de forma escrita o que está escrito aqui? Vocês conseguiriam copiar, assim, simplesmente falar, nossa, muito fácil, vou fazer, vou copiar? Não. Não. Sem as imagens dos animais, vocês conseguiriam ler isso daqui? Também não, né? Pois é. Então, vamos para as próximas imagens. Agora. A Eveline já fez assim. Tô vendo umas carinhas mais felizes, uns sorrisinhos aqui. Ah, que isso, né? Ok. Aqui nós já nos aproximamos um pouquinho do português. Então, a gente já consegue perceber é mesmo o horóscopo, né? São outras imagens mais próximas ao que nós conhecemos de horóscopo, né? Mas a gente tem duas línguas diferentes do português. Né? Aqui a gente tem o alemão e a gente tem o espanhol. É o espanhol? É. E como é que vocês se sentem aqui? Como é que vocês decodificam o que está aqui na imagem? Só os símbolos de novo, ou vocês vão tentando ler? Como que é? Reconhecendo as letras. O espanhol fica mais fácil, né? A gente vai associando. Eu, pelo menos, vou associando. O alemão é impossível? Não. Através da similaridade das palavras. A Thalita está falando aqui que reconhece algumas palavras por associação do espanhol e do inglês. A Júnia já vem com um termo bem conhecido também da gente, o conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio, Júnia, é de quê? A gente tem um pequeno entendimento do que seria o horóscopo, os signos, então a gente tem uma ideia do que poderia ser, né? Se a pessoa não entender nada, nunca tiver visto nada sobre isso, vai ser mais difícil. É verdade.
Então, a gente traz esse conhecimento, né? Porque a gente conhece o horóscopo, a gente vai lá quase todo dia, dá uma lidinha no nosso horóscopo, né? Quem nunca fez isso? Então, a gente sabe mais ou menos sobre o que é e por quê. A gente, em especial o espanhol, né? Alguém falou aqui, por conta do espanhol, eu reconheço bastante. Como a gente tem o português como língua materna, como nós fomos alfabetizadas em português, lemos em português, então é mais fácil para nós decodificarmos o que está escrito aqui, né? Para nós lermos e falarmos, ok, Áries é Áries, Escorpio é escorpião, né? Gêmeos é gêmeos. Então, assim, eu posso fazer esses conhecimentos e essas transferências entre línguas. Aí a Ellen falou assim, eu sei, eu estou fazendo alemão. Mas olha, tá vendo? Ó, tem bastante coisa parecida com o inglês mesmo do alemão, né? Então tem lá o soma, zoma, sama, né? Tem o... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui parecida. O vinta, né? Então, assim, já dá para a gente trazer da nossa segunda língua, né? Da língua onde vocês vivem, a associação para outra língua. A gente está sempre fazendo essas transferências, não é? E aí, quando uma criança está começando a escrever, ela também vai ficar curiosa com qualquer letra, com qualquer palavra, com qualquer alfabeto que ela for conhecer. Mas a pergunta crucial que fica é: se elas estão sendo alfabetizadas na escola em inglês, o que é mais fácil para elas transferirem, para elas, né, decodificarem? Essas duas imagens aqui, do alemão e do espanhol, ou as imagens anteriores do chinês e do árabe? Onde elas terão mais sucesso em fazer as transferências delas, em testar as hipóteses delas? O alemão e o espanhol, né? Do alemão, do espanhol, sim. E por que isso? Pelos animais também, por conta das imagens. Mas pensando agora na escrita, nas palavras, por que é mais fácil para as crianças que estão sendo alfabetizadas em inglês a decodificarem o que está escrito em alemão e espanhol? A Ellen colocou aqui, as letras são praticamente as todas, iguais, né? As mesmas. O conhecimento alfabético, a fonética das palavras, por ser o mesmo alfabeto, isso mesmo, muda apenas alguns acentos, usa a mesma letra. É isso, gente. Aqui a gente está falando da questão do alfabeto. Então, a gente já começa com um conceito muito importante aqui, que é o sistema alfabético. O que é esse sistema alfabético? Nós temos o alfabeto latino, que é usado pela maioria das línguas ocidentais, e nós temos o alfabeto chinês, nós temos o alfabeto cirílico, nós temos todos os outros alfabetos que estão aqui representados por essas duas imagens, né? Então, quando a gente tem um alfabeto de mesma base, no caso, o alfabeto de mesma base latina, a gente tem a vantagem, ou a maior vantagem, de que nós podemos, sim, transferir as nossas hipóteses, os nossos conhecimentos de uma língua para outra. Isso significa que a nossa criança, ela, de certo modo, ela já tem o primeiro passo dela todo feito. Ela não precisa ser alfabetizada de novo se ela está sendo alfabetizada na escola. Né? Se ela está lá na escola, não sei o método aí, mas eu acredito que seja o método fônico também. Aqui na Alemanha é o método fônico. Então, as crianças na primeira série ficam realmente escrevendo, copiando o A, falando A, fazendo shh,
e escrevendo o SCH. Então, os anos passam, minha filha está agora na primeira série, de setembro até agora, fevereiro, eles já viram todas as letras do alfabeto e já fizeram 2 cartilhas só de escrita das letras e da associação com som. Então, assim, quando eu falo para ela, vamos escrever uma cartinha para a vovó, para o vovô, ela já pega tudo que ela sabe e vai escrevendo, do jeito dela, né? Em algum momento ela vai aparecer aqui com alguma atividade, algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, mas o que ela faz é o que os alunos de vocês fazem, os nossos alunos aqui fazem, que é transferir o que ela está aprendendo na escola, o que ela está conhecendo por conta do sistema alfabético, pela mesma base, o alfabeto latino, para o português, né? E aí a gente entra em outras discussões que a gente vai começar a trabalhar aqui. Aí eles já conseguem, devem conseguir ler aos 5 anos de idade. Aqui ainda com 6, 7 anos. Mas o importante não é a questão da idade, o importante é só que é essa mesma base, porque ela vai nos ajudar muito nesse ponto, né? A gente não precisa ensinar para a criança 2 vezes o que ela tem que escrever. Se ela já sabe fazer o A, ela vai fazer o A em qualquer língua que precise de um A. Mas, tipo, se ela mora na China e ela aprende português e chinês, ela vai ter que aprender o A escrever o A, e vai ter que aprender a escrever o símbolo lá para o tigre. Então, aí teríamos 2 tipos de alfabetização. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. E aí eu já deixo a pergunta, assim, né? Depois dessa conversa que a gente teve aqui, da questão do método fônico, da questão dos 2 sistemas alfabéticos, né? É uma alfabetização bilíngue mesmo? Ou o termo foi assim, ok, vamos falar que só porque é bilíngue, vamos colocar então a alfabetização na frente e falar que é alfabetização bilíngue, porque a criança está sendo alfabetizada assim, né? Então vamos discutir um pouquinho o que é exatamente essa alfabetização e o que significa uma alfabetização bilíngue, ou se um outro termo é adequado para a gente falar sobre isso. Primeira coisa, a alfabetização ele é um processo de aquisição do sistema convencional de escrita alfabética, e ele é baseado em regras ortográficas. Então, eu aprendo o alfabeto, aqui falando do sistema alfabético, do alfabeto latino, e eu vou trazer essa criança a entender quais são as regras ortográficas da língua e a escrever de acordo com essas normas. Tá? Depois tem a Soares, já há muito tempo, que fala que alfabetizar é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades para ler e escrever. Então, o que a gente vai vendo aqui? Que a gente vai adquirindo esse domínio, né? Cada letrinha que a criança vai aprendendo a decodificar, a escrever, a entender qual é a relação fonema, grafema, né? Que som que essa letra faz, que sílabas que ela pode formar, ela vai fazer parte desse processo de alfabetização. E aí a gente tem também a Hornberger, a gente já entra nessa questão do bilinguismo e na questão da aquisição da linguagem escrita, e vai entender que em todo momento em que a gente tem uma comunicação em 2 línguas que ocorre através da escrita, a gente está falando de uma alfabetização bilíngue, né? E aí, eu não sei, vocês meninas precisam me ajudar, eu confesso que o meu inglês está muito enferrujado morando na Alemanha, e que a Hornberger, o termo para Hornberger é biliteracy. Então, eu não sei se seria o ideal fazer uma tradução de biliteracy para alfabetização bilíngue, né? Ou biletramento. Eu não sei qual termo seria o melhor para a gente usar, mas também é uma coisa que a gente precisa refletir, né? Se vai ser alfabetização bilíngue ou não, então a gente não precisa dizer que é biletramento, mas aí é um termo que
que precisa ser pensado melhor. Mas, enfim, quando a gente está falando de escrita em crianças em fase de alfabetização, e a Karina escreveu, aqui na Inglaterra, com 5 anos, a criança já está sendo alfabetizada, deve conseguir ler, isso é um fator que também implica em que fase a minha criança está sendo alfabetizada na língua dominante. Aqui na Alemanha, com 6 anos, a criança começa a ser alfabetizada e com 7 ela deve ter terminado a sua alfabetização, inclusive ler muito bem, né? Então, há diferenças quanto a essas questões de idade, né? Questões biológicas. Mas, enfim. Então, quando a gente pensa em alfabetização bilíngue, a gente pensa sempre que a escrita está aqui no meio e que eu vou trazer para dentro dessa escrita não só aspectos da língua de herança, mas também aspectos da língua dominante, né? E isso significa que eu tenho sujeitos ou atores que participam dessa questão. Então, quem são os professores? Quem são os pais? Que línguas essas crianças falam? Né? Em que línguas elas estão sendo alfabetizadas? Que interações nós temos? Tem livros em português, lê em português, lê em inglês, lê em alemão, lê em francês, né? Ou vai num teatro em português, faz aula de capoeira, né? Que tipo de interação vai influenciar nessa questão da escrita? Quais são as práticas que nós temos? Não só dentro das nossas iniciativas, das nossas salas de aulas, mas também as práticas familiares, né? Que tipo de práticas nós temos em casa? Fazemos lista de compras junto com os nossos filhos? Escrevemos só no celular? Né? Ou deixamos papéis para lá e para cá espalhados para que as crianças escrevam, para que a gente escreva também? Como que é essa prática de escrita? E, por último, a questão das políticas linguísticas, né? E a política linguística, a gente vai pensar aqui também em questões macro, né? O que os governos locais, o governo brasileiro e todos os envolvidos nessa questão de política vai trazer enquanto documentos para o ensino, né, de português como língua de herança, documentos que possam basear as nossas aulas, a questão meso, que é as nossas iniciativas, a nossa comunidade, como é que nós, enquanto professores, pensamos nessa alfabetização. Nós temos uma visão mais monolíngue de alfabetização, nós temos uma visão mais bilíngue, né? Como é que eu trago isso para a sala de aula? As minhas atividades são atividades como as atividades do Brasil, ou são atividades preparadas para esses alunos que já foram alfabetizados em outras línguas? E a questão do micro, né? Como é essa criança? Como é na casa dela? Essa criança tem talento para línguas? E qual é o talento dela? Ela prefere escrever ou ela prefere falar? Né? Como é que ela se sente, ou quando ela se sente bem para escrever, né? Para poder testar as suas hipóteses até em sala de aula. Ok? Então, assim, quando a gente pensa na questão de alfabetização, e a gente já estava falando um pouquinho disso, vou citar de novo a Karina, com a questão da idade, né? A gente tem que pensar que toda alfabetização, não importa se é do chinês, se é do português, se é do inglês, ela tem requisitos básicos, são pré-requisitos, quase os conhecimentos prévios da alfabetização, né? Então, que pré-requisitos básicos são esses? Tem o campo cognitivo, em que a gente tem que pensar na consciência fonológica, na linguagem oral, na análise do sistema linguístico. Como é que a criança faz isso? Como é que nós, professores ou pais, podemos fazer isso? Primeira coisa, tem os grupinhos de base, né? Os grupinhos de 3 anos, 4 anos, dessas crianças, que vão depois para a fase de alfabetização. A gente precisa trabalhar a consciência fonológica. E o que isso significa? Que nós vamos trazer rimas para essas crianças,
né? Gato rima com pato. Vamos falar um pouquinho das iniciais das palavras, né? Vamos falar faca, vaca, né? Vamos ver o que é igual. Faca, foca, né? O que tem de diferente? Uau, uou. Mas sempre brincando, de forma lúdica. Quando a criança adquire essa consciência e começa a pensar um pouquinho de, ok, faca rima com vaca, né? Rima com foca, ela está adquirindo, ela está construindo a sua consciência fonológica. A questão da linguagem oral. Claro que falar vem antes do escrever, né? E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente treina o português como língua de herança, quanto mais a gente treina as nossas línguas, na fala nós vamos adquirindo consciência dos fonemas e vamos transferindo isso para a escrita depois. Por isso que é importante a gente falar. Existem métodos, né? Até o método fônico, o que ele faz? Ele faz a criança falar, pensar em como ela fala para depois escrever. Por quê? Porque isso dá para a criança a segurança de que o que ela está decodificando, né, os sinais que ela está trazendo, passam pelas questões motoras que ela já conhece. E, por último, a análise do sistema linguístico. A criança começa a ser capaz, muito pequenininha inclusive, de saber que existem letras que não combinam juntas. Né? Por mais que alguém falou que alemão era uma língua muito complicada, então quando no alemão aparece lá o SCH e aparece um monte de consoantes juntas, a criança que conhece o alemão, que sabe o alemão, ela já vai olhar e falar, ok, essas 3 letrinhas podem vir juntas aqui porque fazem o som sh, né? Ou então elas vão olhar e falar, essas letras aqui não estão dando certo, está fazendo um som que não combina com a língua que eu falo. Né? A mesma coisa quando a gente vai trazendo para os nossos alunos o português, que a gente vai introduzindo uma ou outra palavra um pouquinho mais difícil, né? Tem, inclusive, a menininha famosa agora, que é aí do Reino Unido, né? Que ela falou as palavras difíceis, liquidificador, não sei o que, do Instagram. Não lembro o nome dela, gente, ai, que vergonha. Mas, enfim, vocês sabem de que eu estou falando, né? Alice. Isso, da Alice. Isso, obrigada, Ellen. A Alice, por exemplo, ela vai analisando o sistema linguístico, ela vai colocando as palavras, ela é pequenininha, mas ela vai testando, né? Eu vou falar liquidificador, vou falar errado, até eu entender que é liquidificador. A gente acha bonitinho as crianças falando errado no começo, mas elas estão testando, né? É bonitinho mesmo, a gente pode dizer, e para elas é uma atividade cognitiva que vai criando as sinapses para entender o que faz parte deste código linguístico, desta língua, o que eu posso testar nessa língua que vai dar certo e o que eu posso testar na outra língua que vai dar certo ou não, né? E é claro que dentro desses testes a gente entra na questão dos desvios, né? Ou que muita gente gosta de falar que é erro. Eu não gosto de falar que é erro, porque são hipóteses que essas crianças estão fazendo, e se elas não têm o conhecimento anterior, o conhecimento prévio do que pode, do que não pode numa língua, não é um erro, né? Então, aqui nesse momento, elas estão testando sempre. É diferente de eu falar, por exemplo, para uma pessoa adulta, né, como nós, que vamos aprender, não sei, o inglês ou o alemão, até vamos pôr o espanhol, vai, para dizer que é mais próximo. E aí a gente começa a escrever errado no espanhol, né? É a influência do português no começo, mas a gente já sabe ler, a gente já viu aquela palavra escrita várias vezes, e a gente está escrevendo aquela palavra, então a gente está imitando o que nós já vimos. E aí sim a gente pode fazer um erro, né? Mas quando eu não tenho conhecimento prévio, eu não estou fazendo erro, eu estou testando as minhas hipóteses. Ok? Aí entra a questão biológica, a questão da idade, a gente já falou um pouquinho sobre isso,
E entra também a questão da capacidade visual, né? Então, como é? Meu aluninho ou meu filho, ele consegue enxergar direito? Ele não tem nenhum problema? Ele consegue decodificar o que ele está vendo? Porque ele vai precisar disso para poder fazer essa associação. Tem a capacidade auditiva. Se a gente não escuta direito, a gente também não transcreve para a escrita direito, né? A gente não vai conseguir fazer essa questão da decodificação. E tem a questão da motricidade, né? Então, quando a gente trabalha com turmas pequenas, né? Eu, por exemplo, que estou na iniciativa, tem uma parte da nossa iniciativa que tem as crianças do maternal, e a gente fica lá ensinando eles a pegar como pinça, né? A descascar a banana, a amarrar alguma coisa, porque essa motricidade vai ajudar depois a segurar um lápis e a escrever sem se cansar, né? Especialmente as crianças que passam a manhã toda ou o dia inteiro numa escola como a daqui, que é o dia inteiro de repetição, a criança ficar segurando assim, se ela não aprendeu isso antes e ela tem a pega errada, ela vai ter um problema logo cedo com tendinite, né? Isso é um ponto. Outro ponto, não é só a mão que conta, é o corpo inteiro. Então, se essa criança não sabe pular num pé só, se essa criança não sabe correr direito, ainda não aprendeu tudo isso, ela ainda não está apta para ser alfabetizada, porque alfabetizar requer também este momento do corpo estar centrado, de entender o que se está fazendo, para poder o cérebro trabalhar com essas decodificações. Porque pensa, o nosso olho vai receber uma informação, essa informação vai ser focada, vai ser trocada lá atrás, né? E ele vai ter que trabalhar também com todas as outras decodificações. O que é essa imagem? Com o que eu devo associar? Então, eu preciso dessa motricidade. Tá? E aí, eu deixo a pergunta aqui para vocês. Como é que estes passos acontecem numa criança plurilingüe? Vocês podem falar, nossa, Camila, que pergunta mais estranha, mas assim, tem alguma diferença? É tudo igual? O que vocês acham? Como é que estes passos acontecem? Uma criança bilíngue ou trilíngue? Neste caso, assim, na nossa reflexão, as crianças que falam mais de uma língua, ela vai acontecer em casa, sim, vai acontecer em casa, mas tudo isso que a gente tem aqui, ou especialmente a questão biológica, e que está acontecendo muitas respostas aqui, mas é verdade, eu falo já da questão biológica. Que da mesma forma, as suas diversas línguas se comunicam e ajudam na aquisição das línguas. Com a língua dos pais, elas falam primeiro, testando o que ouvem em contextos diferentes. Isso. Então, elas vão falando, vão testando tudo isso em todas as línguas que elas falam, ou em casa, se é só a língua dos pais, elas vão começar a ter esses pré-requisitos básicos na língua materna, ou na língua de casa, que seja. E aí, esse processo aqui, o processo biológico, ele vai acontecer uma vez só. Eu não preciso pular em alemão e depois pular em inglês para poder aprender a escrever, né? Também não preciso aqui aprender a ver, ou ver se a minha visão está perfeita em ambas as línguas. Eu vou fazer uma vez só. Né? Isso faz parte do ser humano. Então, ele já tem essa capacidade para todas as línguas que ele vai aprender. E no cognitivo é a mesma coisa. Se eu ensino para minha filha em português o que é uma rima, ou como é escrever um bilhete, né? Ou cantar uma musiquinha que seja com ela, antes da alfabetização, até nessa fase de alfabetização, ela vai transferir essa consciência fonológica também para o alemão.
Então, ela vai virar e falar, não sei, pão rima com mão, e ela vai tentar rimar em alemão a mesma coisa, vai ver que não dá para rimar pão com mão em alemão, e ela vai procurar outra palavra que rime em alemão, né? Então, ela vai dizer lá, Haus, Maus, pão, mão, né? Ela vai buscando outras referências dentro da consciência fonológica nas suas duas línguas. E é isso que acontece com todas as crianças que são plurilíngues. Elas vão buscando essas referências. Então, quando a gente fala que os estímulos na língua materna ajudam, inclusive na escola, mesmo quando o pai ou a mãe não dominam a língua dominante, é porque os estímulos que nós damos para essa criança na língua materna, ele vai ultrapassar as referências e vai chegar na língua escolar, na língua que ele está sendo alfabetizado, primeiramente, e vai fazer o efeito esperado. Tá? Então, isso aqui, esses pré-requisitos só acontecem uma vez. Eu vou pulando. Assim, a minha pergunta continua. A alfabetização bilíngue? A alfabetização bilíngue, segundo a Cláudia Rill, ela significa o domínio de diferentes sistemas alfabéticos e suas regras ortográficas. Ela já coloca aqui já tem uma diquinha para gente, né? Diferentes sistemas alfabéticos. Então, ele pode estar em duas categorias, o mesmo sistema alfabético ou sistema alfabéticos diferentes, né? Quando a Ariel fala de sistemas alfabéticos, ela está falando do chinês e do português, né? Dos diferentes sistemas. E para ela, só existe essa alfabetização bilíngue quando é assim, dois sistemas diferentes. A gente tem uma segunda categoria que tem pessoas ou tem pesquisadores que acreditam que dentro do mesmo sistema alfabético a gente vai ter uma alfabetização bilíngue. No caso, português e inglês, português e alemão. Vai ser a mesma alfabetização. Eu costumo dizer que a gente tem uma influência da língua dominante no desenvolvimento da aquisição ortográfica da língua de herança. Assim, para mim, não é uma alfabetização bilíngue. No nosso caso, não é. Porque os nossos alunos ou os nossos filhos, eles não têm diferentes sistemas alfabéticos, eles não precisam aprender o chinês, eles não precisam aprender árabe, eles não precisam escrever da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? A gente escreve da esquerda para a direita, em português, em alemão, e do mesmo jeito, usando as mesmas letras. Uma ou outra letra diferente, né? No alemão, no caso. A gente tem, no português também, a gente tem lá o C cedilha, a gente tem os acentos, que são diferentes, que não tem no inglês, não tem no alemão. Então, assim, o que nós vamos observar são essas diferenças, mas a gente não vai alfabetizar duas vezes. Não vai, não tem como alfabetizar duas vezes, a não ser que a gente sente a criança em casa e fala, filho querido, ou aluninho querido, na nossa aula, o que você aprendeu na escola essa semana? Ah, o M? Então vamos fazer o M. Ó, em português, M também é assim, né? Então, se a gente fizer isso, a gente está alfabetizando duas vezes. Mas aí a pergunta que fica é, faz sentido? É a reflexão que a gente tem que fazer. Faz sentido? Do mesmo modo que a gente tem que fazer essa reflexão aqui. É simultâneo ou é sequencial? Se a gente está alfabetizando, né? Em alemão na escola, e aí a nossa criança está aprendendo português num curso como os nossos, esse curso, eu estou dando uma alfabetização sequencial, uma alfabetização simultânea. Eu já me enrolo toda porque, né, vocês já estão vendo que eu não estou aqui falando de alfabetização, eu já vou colocar vocês para falar que a aquisição ortográfica do português não é alfabetização, e aí simultâneo ou
Sequencial é o que a Karina colocou aqui, o simultâneo é quando tem o mesmo sistema alfabético, o sequencial é quando é diferente, ou de um certo modo, o simultâneo pode ser até com os mesmos alfabetos, com os mesmos não, com os alfabetos diferentes, pode ser simultâneo se a criança está aprendendo chinês e português ao mesmo tempo, né? Mas aí vem questões que a gente precisa pensar também, que é, por exemplo, quantas horas na semana essa criança tem tempo de se sentar em casa e ler com a mãe, ou escrever uma palavra com a mãe, ou até mesmo nos nossos cursos em português, e quantas horas ele senta na escola para aprender o inglês. De certo modo, nós nunca teremos uma alfabetização simultânea, até porque não é alfabetização, é aquisição ortográfica, né? Então não é simultâneo, porque o tempo não é igual. E se não é se o tempo não é igual, não vai ser simultâneo, vai ser sequencial, né? E no caso, se a gente não fala de alfabetização, a gente fala de aquisição ortográfica, a gente não vai falar se é sequencial ou não, né? A gente já vai logo descobrindo que a gente pode colocar aqui a língua de herança, aqui no exemplo como L2, né? A gente pode colocar ela como transitória, e isso a gente fala das aquisições ortográficas, sim, porque se eu estou esperando que o meu filho aqui aprenda na escola o alfabeto, aprenda a escrever algumas palavras, e em casa eu estou ajudando o meu filho, ele pode ser que ele demore um pouquinho para entender o que é que ele tem que fazer em casa, e a L2 está entrando aqui, né? Ou mesmo, eu não tenho tempo para ficar o dia inteiro ajudando a minha filha a escrever em português. Então, por mais que ela escreva, que ela tenha interesse e leia, ela está nessa questão transitória. Ela não tá balanceado, né? Não está igual. Eu não fico dando 1001 palavras para ela escrever com a letra M em casa em português, né? A sequencial, que pode ser também, nesse caso, uma das duas, dependendo da família e do jeito que a família lida, a L1 está aqui, a L2 está aqui, né? A diferença entre as duas é que a criança foi alfabetizada em inglês, aí, de repente, do nada, ela vai morar no Brasil, então ela continua a alfabetização dela em português. Aqui na sequencial, é o que eu estava comentando, a gente continua aprendendo a língua dominante, a língua de herança aparece aqui, as duas vão continuando, né? Continuamente elas vão sendo feitas. E tem também o contrário, crianças que chegam já meio que alfabetizadas para a gente, ou que têm um interesse em serem alfabetizadas em português, primeiro do que entrar na escola, né? Acontece em alguns casos. E aí, elas começam primeiro com a língua de herança e depois entra a língua dominante, né? E aí, no caso, depois que entra a língua dominante, a gente vê que as duas seguem, porque, claro, se elas estão sendo alfabetizadas aqui e estão adquirindo a aquisição ortográfica, né? Adquirindo a ortografia, desculpa. Estão adquirindo a ortografia aqui, elas vão ter um momento que elas caminham juntas e depois elas se separam. Tem a simultânea, que é o caso, por exemplo, do chinês e do alemão, do chinês e do inglês, né? Então, a gente vai parar um pouquinho por aqui, nessa questão da simultânea e da sequencial, conversando, refletindo um pouquinho nessa questão. Será que a Camila está falando bobeira? Ou será que realmente não é uma alfabetização e é uma aquisição ortográfica? E se é aquisição ortográfica, como é que isso funciona? Isso vai mudar alguma coisa na minha trajetória enquanto professora, né? Enquanto a gente está falando dessa alfabetização, né? Dessa fase de alfabetização? Então, a gente vai ter um intervalinho de 5 minutos, aí vocês podem refletir um pouquinho, pegar um chazinho, né? Mas
Ainda estou só escutando. Ok, nossos 5 minutinhos já passaram. E aí, para a gente ter um tempinho para fazer a nossa atividade prática, eu vou só terminar de falar um pouquinho sobre a questão das fases da alfabetização que eu quero trazer hoje, e aí a gente já vai para uma atividade prática em grupos, ok? Então, a gente estava falando da questão que não é alfabetização, é aquisição ortográfica, e eu vou trazer aqui para vocês o porquê do que é a aquisição ortográfica. Quando a gente fala, né, de bilinguismo, a gente pensa logo no CUMES, que tem as competências cognitivas acadêmicas, essa proficiência, o BICS e o CARPS. Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho dessa teoria, né, da pirâmide, que a gente tem aqui em alguns lugares. No nosso cérebro, temos a convergência das línguas, onde os aspectos formais da aprendizagem de uma língua e da aquisição de uma língua se interligam, né? Então, o que acontece numa língua acontece na outra, e a gente tem aqui o nível de proficiência conversacional, que é o que mais aparece. Mas o nível acadêmico é onde a gente está falando da questão da escrita, né? E é aqui que a gente vai caminhar ao longo do nosso curso. Então, a gente vai falar de análise, de síntese, a gente vai falar da questão da semântica, né? A gente vai trabalhar com tudo isso dentro desse contexto das crianças em fase de alfabetização. A gente vai pensar também um pouquinho no modo bilíngue, né, do Grosjean, que fala um pouquinho que quando nós estamos no modo monolíngue, a gente tende a escolher a língua que a gente fala e a fazer uso dela. Então, eu falo só português ou eu falo só alemão. Mas, quando eu entro no modo bilíngue, quando eu vou caminhando entre essas línguas e eu sei que o meu interlocutor também fala as línguas que eu falo, eu vou fazendo code switchings, eu vou fazendo code mixing, e eu vou trazendo elementos de uma língua para outra, ou eu vou mudando a minha língua conforme o meu interlocutor. Né? Claro, aqui com vocês eu estou falando em português, mas se chegasse um colega aqui meu ou uma pessoa falando comigo em alemão, ia mudar para o alemão porque não fala português. Né? E esse movimento aqui, né, ele acontece diariamente e continuamente. Né? Tenho certeza que muitas de vocês, quando fizeram a pausa, foram falar com o marido, ou com os filhos, ou com qualquer outra pessoa que esteja perto de vocês, e deve ter saído em inglês, né, para algumas. Então, assim, a gente está sempre nesse fluxo das línguas. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos o contínuo da biliteracia, vamos dizer assim, da Hornberger, com Skilton Silvester, e ele fala de contextos de aprendizagem, né, da questão da escrita em indivíduos bilíngues, e ele sempre vai de um contínuo para o outro, né? E ele sempre coloca esse traçado, a Nancy, ela sempre coloca esse traçado para dizer que nós estamos continuamente caminhando de um lado para o outro. Às vezes a gente está no micro, aí a gente vai para o macro, vai para o oral, vai para a escrita, né? Está bilíngue, está monolíngue, e aí a gente vai para uma recepção, para uma produção no desenvolvimento, vai para a escrita ou para a oralidade. Então, esse movimento, ele sempre acontece. E por ele acontecer sempre, significa que, de novo, no caso do português e do inglês, não tem alfabetização 2 vezes. Ele tem o quê? Uma aquisição ortográfica do português por essas crianças, né? E aí a reflexão que a gente tem que fazer é, se a criança já está sendo alfabetizada numa língua, no caso o inglês, que espaço nós damos para essa criança testar as hipóteses dela em português? Ou a gente coloca lá na lousa, escreve aí bolo, aí a gente põe bolo lá na lousa e a criança tem que escrever bolo. Ou a gente vai e fala, não, tenta escrever aí, vamos escrever uma cartinha para o Papai Noel e deixa a criança escrever? Ou pensar também assim, essa criança está escrevendo e eu estou sempre corrigindo lá, né? Vim com a caneta vermelha e vou sempre corrigindo o que ela está escrevendo. Será que essa criança já é capaz
de entender o porquê que eu estou colocando lá que não é coração, não é com S-A-U, mas é com C cedilha, A, tio e O, né? Então, a gente tem que começar a pensar, a fazer esse tipo de reflexão, certo? E aí, a gente entra aqui. Se a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão de alfabetização e de aquisição, a gente tem que saber basear as nossas convicções para poder conversar com os pais, por exemplo, para poder conversar com os coordenadores, né, das iniciativas, ou até mesmo com o que vem para nós enquanto material. Então, a gente tem que saber quais são as fases da alfabetização. E aí, quando a gente pensa numa alfabetização, os nossos alunos na escola ou na vida como um todo, eles estão passando por todas essas fases. A pré-literal, a logográfica, a alfabética, a ortográfica e a integrativa. Né? E nesse caso aqui, a gente coloca, tem as pré-condições, né, os pré-requisitos para a alfabetização, tem as experiências de leitura e de escrita, né, tanto na escola quanto com a família, tem a entrada na escola, e aí nesse momento a gente começa a falar do sistema alfabético, como essas crianças vão escrever, e quando a gente vai passando dessa fase para a ortográfica, é que, no caso, a gente começa a pensar em interferir no que os nossos alunos estão escrevendo. E aí eu acho que a maioria não, mas todo mundo deve conhecer a Emília Ferreiro. E a Emília Ferreiro, ela também falou das mesmas fases que nós vimos anteriormente, mas ela eu trouxe aqui alguns exemplos e a gente pode ver também com os nossos alunos, né? Então, é a frase pré-silábica, que ele vai fazendo garatúdias, vai colocando números. Tem a frase silábica, que pode ser sem valor ou com valor sonoro, né? Que tem bola, ele escreve PT, e aí depois bola já se escreve O e o A. Né? Então, tem a questão do valor simbólico, sonoro, e aí tem a fase silábico-alfabética, em que a escrita vem com sílabas incompletas, né? Tipo cavalo, C, V, L, U, que a criança escuta mais e consegue decodificar, e por último vem a fase alfabética. E eu tenho certeza que a maioria de nós já teve uma criança que escreveu cavalo assim, em algum momento, né? Porque no inglês, no alemão, a gente tem o K, né, muito especial na escrita, né, muito mais, pelo menos no alemão, muito mais usado do que o C. Então, os meus alunos, quando eles vão escrever uma palavra em português que tem o K, eles colocam logo o K. Né? E se é CA, só vem o K, não vem mais nenhuma outra letra junto. Né? E aí a gente começa a perceber, esse U é culpa da nossa pronúncia. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Que essa questão aqui, ela faz parte das duas línguas, né? Inclusive, a criança vai escrever, eu não sei, eu acho que no inglês não tem, mas, por exemplo, no alemão, a gente tem o EI, que a gente não fala EI, a gente fala AI, né? E aí, quando a criança vai escrever, por exemplo, sei lá, sorvete, né? Ais. Ela não vai escrever assim. Ela vai escrever ais. Porque ela escutou assim, né? Então, ela está decodificando, fazendo as hipóteses dela. E isso aqui faz parte deste momento das fases de alfabetização. Mas isso eu estou falando que é uma alfabetização que ocorre na escola, que pode ser monolíngue, né? E o que acontece quando a gente fala de aquisição ortográfica em contexto plurilíngue? A gente já viu aqui, um pequeno resuminho, estou trazendo agora, que os conhecimentos prévios interferem, né, nessa escrita, nessa aquisição ortográfica, porque a gente transfere, as nossas crianças transferem esse conhecimento para o português. Né? Então, o tema mesmo, o título da apresentação é chocolate ou chocolate, né?
Por quê? Porque eles estão transferindo o que eles sabem do chocolate, de como se escreve chocolate para o português. Depois eles vão analisar o que eles escreveram, e é a nossa função nesse momento de ser uma mediadora nessa análise, né? E olha, colocar o inglês e o português e comparar e falar, nossa, olha, tá parecido, não tá parecido, né? O que a gente pode usar aqui, o que a gente não pode, para, enfim, eles conseguirem adquirir a ortografia. Isso é um processo longo, né, gente? Convenhamos que as regras ortográficas mudam de tempos em tempos, que nós também, às vezes, sentamos aqui, ficamos pensando na frente do computador, putz, essa palavra se escreve com 2 S, essa palavra se escreve com XC, como é que é, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, inclusive, com essa questão ortográfica com os nossos alunos, porque muitas vezes eu vou trazer isso na próxima aula. O que eles aprendem na escola primeiro não é necessariamente o que eles precisam em português naquele momento. Então, se eu vou falar o cedilha, o a, o tio e o o, vou fazer o são, se o meu aluno nunca teve isso em inglês, se o meu aluno ainda não entendeu que existem outras letras, né, que podem formar esse som, ele vai demorar para fazer isso, para adquirir essa ortografia em português. Então, quando eu vou poder fazer intervenções, eu tenho que pensar também como o meu aluno está adquirindo, que tipo de fonemas vem primeiro, que tipo de quais letras vêm primeiro na alfabetização e quais são as dificuldades que nós teríamos se nós estivéssemos sendo alfabetizados agora, né? E a transferência ocorre o tempo todo, tanto na sequencial quanto na simultânea. Então, assim, quando lá o chinesinho, né, tá aprendendo chinês e o português, ele vai transferir ali também, né? E do mesmo modo que os nossos alunos estão transferindo aqui na sequencial, certo? E aí, na minha pesquisa, o que eu fiz? Foi, bom, pronto, a gente não está falando da alfabetização, a gente está falando em aquisição. E aí a gente tem que pensar o quê? Que dentro, essa aquisição ortográfica está dentro desse contínuo, da Hornberger, do Grosjean, né? Então, o meu aluno, ele está transitando entre estar falando mais alemão e menos português, ou estar escrevendo mais em alemão e menos em português, para estar escrevendo igual em alemão ou em português, ou mais ou menos, vamos dizer assim, igual, de uma forma mais balanceada, né? E pensando nisso, eu criei uma tabela, que foi essa daqui, né, usando as fases da Ferreiro e dos outros teóricos que estudam a alfabetização monolíngue, e trouxe 3 fases para a aquisição ortográfica do português. A primeira é a logográfica, né, que é onde os meus alunos vão incluir letras, números, né, vão fazer as garatujas todas aqui. A fase alfabética, então o valor sonoro e o sem valor sonoro, e a fase ortográfica, e inclusive a fase de intervenção. Vocês vão perceber que tem 3, as outras têm 5. Por quê? Porque os nossos alunos, muitas vezes, eles vão chegar para nós nessa fase aqui, na fase alfabética, né? E eles já chegam, não sei, na minha experiência, em sua grande maioria, eles já chegam aqui na fase alfabética com valor sonoro, porque eles estão na escola o dia inteiro, né? Aprendendo a escrever e a ler em alemão, e a fazer a decodificação lá em alemão, e aí eles vêm para cá e eles já ficam lá pensando, ah, cavalo, ah, chocolate, eles vão escrevendo do jeito, né, que eles sabem que eles podem escrever, mas eles já estão aqui muito mais alfabético com valor sonoro e silábicos do que sem valor sonoro. Então, na próxima aula que vocês tiverem com seus alunos, prestem atenção nisso, né? Deem uma olhada se os alunos de vocês fazem parte dessas crianças que estão em fase de alfabetização. E aí eu coloquei aqui, né, dentro da pesquisa, nós, enquanto professores, nós precisamos entender o quê? Que tipo de transferências teremos
do inglês para o português e em que fase, né? Então, eu, por exemplo, precisei pegar o alemão, pegar toda a questão da fonética do alemão, saber quando que é que o alemão adquire o R, se é com 3 anos ou se é com 5 anos, né? Quando é que vem o R primeiro lá na escola? Vem logo a primeira letra ou vem depois? Né? Tipo, a primeira letra que eles aprenderam aqui foi o M e o A. Depois vieram as outras. Então, assim, isso tudo eu precisei analisar e pensar para poder criar essa tabela e saber assim, ok, nesta fase aqui eu vou ter uma questão de elisão, eu vou ter substituição, adição, inversão, generalização, epêntese, transferências do alemão para o português. Nossa, Camila, mas o que é tudo isso, né? Então, assim, pensa assim, a Ellen escreveu aqui, esse U é porque a gente pronuncia cavalo, não pronuncia cavalo, né? Então, eu estou substituindo o E pelo I, porque eu falei 7, né? Eu não falei 7. Eu estou adicionando mais um pouquinho. Então, eu adiciono 2 S's, 2 R's, 2 T's, né, na palavra, porque em alemão, talvez, essa estrutura de palavra teria 2 T's. Então, eu vou colocar 2 T's em português também. Eu estou invertendo uma língua, uma letra de lugar, né? Baleia, então eu coloco o I depois do E, ou antes do E, né? Eu estou fazendo generalizações. Cavalo. Se eu falo cavalo e escrevo com U, se eu escrever sapato, eu vou escrever também com U, né? Então, eu vou trazer essas generalizações para cá. Epêntese, isso é uma coisa que acontece muito com o português, e eu acho que deve acontecer bastante com o inglês, mas eu estou curiosa do que vocês vão me contar, com, por exemplo, o ti, né? Eu coloquei para vocês chocolate, que bonitinho, que eles escrevem T-C-H-I, né? Chocolate. Por quê? Esse ti aqui é conhecido para eles, né? Esse TCH é conhecido. Como a gente fala chocolate, a gente não fala chocolate, eles vão colocar essa epêntese aqui, né? Então, são nomes, parecem palavras enormes, né? Palavrões assim que a gente não conhece, mas no dia a dia a gente vê com os nossos alunos, né? E a gente acaba trazendo tudo isso para cá. E aí, na fase ortográfica, quando os alunos estão nessa fase, eles deixam de fazer substituições, de adicionar letras, de inverter letras, mas eles começam a trazer generalizações advindas do português, né? A gente fala 7, né? A gente não fala 7. Então, tem o i no final. Aí tem a questão da epêntese, não mais desse ti aqui, mas dos dígrafos, que eles não conhecem da língua inglesa ou da língua alemã. Vem a questão da acentuação, é o momento em que a acentuação aparece mais fortemente, que eles testam isso, né? Eles começam a pôr o tio, por exemplo, no o, no final da palavra, a pôr acento em qualquer lugar que eles acham que é mais forte, né? Que tem essa entonação. E tem a questão da nasalização, né? Que vai aparecer também bastante aqui na fase ortográfica. Aparece menos na fase alfabética. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de como a gente pode usar essa tabela para analisar os nossos alunos e ajudar os nossos alunos a caminhar na aquisição do português. Está em alemão, mas vocês vão ver aqui as palavras, não se preocupem. Por exemplo, essa minha aluna, ela chegou para mim falando assim, escrevendo deste modo, telefone, usando números, inclusive, juntos, né? E as letras do nome dela. Essa criança se chama Alicia, então ela usou praticamente o nome dela aqui para escrever telefone. E depois, na fase alfabética, ela foi escrevendo. Então, telefone, vaca, né? O que vocês acham que ela tentou escrever aqui?
Eu diria que era pássaro. Quase. Passarinho. Não. Passearam. Eles passearam. Tá? E aqui? Feijão. Isso! Olha, a Ellen tá craque, hein, Ellen? Vou deixar você decodificar todos os outros textos. Feijão. E aqui? Vou chutar praia. Bate. Bate. Beach. Bate. Bate. Aqui ela escreveu bate. Né? E depois, quando ela ainda está mais ou menos nessa fase, então ela está passando para cá e ela já veio para o vez. Então, assim, ela já descobriu que o V no alemão, né? O nosso V, ele tem o som que faz é o W no alemão. Então, ela escrevia vaca ou vez sempre com W. E aqui agora ela já escreve com V. Mas ela não conhece ainda dentro do sistema ortográfico do português, ela não conhece que vez pode ser com Z, né? Que o som de S pode ser escrito também com Z. Então, ela foi lá e colocou o S, né? Então, esse tipo de trabalho aqui ajuda o quê? A interferir no nosso trabalho, enquanto professoras, a entender o que esse aluno precisa, né? O que a Alicia precisava. Então, ela precisava entender que W é diferente, que não tem W no português, a gente não escreve com W, a gente escreve com V. Que o K também, a gente escreve, na sua maioria das vezes, com C. Então, a gente vai fazendo um outro trabalho diferenciado dentro dessa aquisição para que a criança saia dessa fase e entre nessa fase aqui, que é o que a gente quer, né? E isso é o que a gente vai fazer agora. Então, Ellen? Só uma pergunta, por curiosidade, quanto tempo ela levou da primeira fase para a terceira? E ela aqui, claro, logicamente, quando ela escreveu com as letras do nome dela, que eram as letras que ela conhecia, ela era muito nova, né? Uhum. É uma criança de 3, 4 anos, ou talvez um pouco mais, talvez aí. 5. É. E quanto tempo levou isso? Só por... Isso daqui, essa fase aqui levou 2 anos, e aqui chegou 2 anos e meio. Ela chegou nessa fase. Mas, assim, isso depende do contexto também, né? No nosso caso, nós temos aula de português a cada 2 sábados, ou seja, 2 vezes no mês, 3 horas por sábado. Então, são 6 horas. Se ela não tem estímulo em casa, vai demorar muito mais, né? Por isso que o meu trabalho foi a longo prazo. Obrigada. De nada. Mas tudo isso para quê? Para dizer para vocês que o nosso papel também é buscar o que nós identificamos de dificuldades dos nossos alunos. Dificuldades no sentido, vou chamar de dificuldade porque, né, no caso é uma dificuldade para a gente decodificar o que eles estão escrevendo. Eles vão contando uma história, vão escrevendo uma história e a gente fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Deixa eu ver se a gente está aqui. A gente vai entrar no nosso trabalho de prática. Nós temos grupos, nós vamos formar grupos de mais ou menos 7 a 8 pessoas. Cada grupo vai para o Google Docs, vai para o Drive, com o número da sala. Então, tá lá, número 1, número 2, até número 8, e vocês têm essas 3 tarefas aqui. A primeira, no caso, né, vocês já me contaram que na Inglaterra, com 5 anos, a criança já está sendo alfabetizada. Então, provavelmente, a faixa etária que vocês vão trabalhar é essa criança com 5 anos, né? Se vocês quiserem trabalhar com uma criança com mais idade, pensem sempre se essas crianças estão em fase de alfabetização ou elas já passaram dessa fase. Mas como é que eu vou saber se ela está na fase de alfabetização? Na escola, ela ainda está trabalhando com regras ortográficas ou ela já passou disso, ela já passou do alfabeto e agora ela já está lá na 4ª série, na 5ª série, só com reforço das regras ortográficas, né? Se sim, definam o estágio que ela está,
Geralmente, o que a gente fala é que a fase de alfabetização é a questão pré-escolar até o 2º, 3º ano, dependendo do país. E se não, vocês podem definir, ok, a gente quer trabalhar só com o 1º ano, ou quer trabalhar só com a pré-escola, e busquem saber quais temas ortográficos são trabalhados nessa série. Né? Ou o que é o alfabeto? Tá? É todas as letras do alfabeto, não é? Como é que vocês vão poder organizar isso? Indico perguntarem para as mães que têm crianças nessa fase de alfabetização, ou buscar algum documento que vocês tenham das escolas aí na Inglaterra, para saber qual é essa faixa etária, né? E quais são os temas que são trabalhados dentro dessa área da alfabetização. E aí que vocês, entre vocês mesmas, do trabalho de vocês, colham o maior número de exemplos que vocês possam ter. Eu coloquei aqui chocolate, vaca, com certeza vocês têm muitos desses exemplos, e tentem separar nas fases de alfabetização. Quando é que vem? Vem na ortográfica, os meus alunos têm 6 anos, então eles estão na fase alfabética, isso daqui vem na fase alfabética, os meus alunos têm 10 anos e eu só estou vendo isso aqui na fase ortográfica, né? Com que frequência eu vou encontrar esses textos, esses exemplos nos textos dos meus alunos, né? No início do aprendizado. E depois preencher uma tabela de acordo com as análises de vocês. É uma tabela como essa que eu mostrei para vocês do meu trabalho, para que vocês tenham mais ou menos uma ideia do que vocês podem esperar quando seus alunos estiverem em sala de aula, vocês falarem, não, vamos escrever, eles vão lá escrevendo e vocês vão entender, ok, essa criança está ainda na fase alfabética, porque ela ainda está escrevendo vaca com W e com K. Ou não, ela já passou dessa fase, ela está na fase ortográfica. Né, para a gente entender, ou para vocês terem como material, é um material conjunto, uma série de exemplos do que vocês podem encontrar, que é transferência, o que é testar a hipótese dessa criança transferindo do inglês para o português. Ok? A Sabrina... o link, a Sabrina já colocou aqui o link para vocês. Então, a gente vai dividir vocês em grupo, eu vou estar passeando pelos grupos, a gente vai estar conversando. Escrevam lá, depois eu me comprometo a criar um documento só com essa tabelinha para vocês terem os exemplos todos práticos num documento só e poderem utilizar isso em sala de aula também. Ok? Perguntas? Está todo mundo de volta? Não, ainda tem alguns grupos nas salas. Tem 12. As meninas da sala 3 já voltaram, né? Sala 7, ninguém saiu, ó, estão lá. Camila, me desculpa, se você me permite, boa noite. Boa noite. Você entrou no nosso grupo 3 e você deixou alguma coisa escrita, mas a gente não conseguiu ler. Acho que você falou para quem trabalha com crianças menores. Ah, sim. Para quem trabalha com crianças menores, para não pensar muito nessa questão da idade, do não ter, mas de pensar assim, que palavra que poderia trazer algum problema, ou poderia ser diferente. Tá. Tá bom, obrigada. De nada. Estão todos aqui? Agora sim, né? Todo mundo voltou. Ok, muito bem. Eu sei que o tempo foi curto, mas eu queria, antes da gente terminar, que algumas de vocês me contassem um pouquinho como vocês discutiram, quais foram as discussões que vocês tiveram em grupo, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil de pensar. A Camila Garcia ergueu a mão. Oi, olá, obrigada. Na verdade, o nosso grupo estávamos em
6, e a gente definiu que conversaríamos entre... a maioria das professoras do grupo trabalham com crianças entre 4 e 7 anos, então a gente focou entre 5 e 7, para tentar seguir um pouco o calendário de alfabetização da escola britânica, e percebemos que muitas iniciativas de escrita espontânea seguem mais ou menos a mesma regra. Então, a gente conseguiu colocar ali 3 exemplos na tabela, conversamos bastante, escrevemos pouco, mas eu acho que a maior lição, assim, desses 15 minutos juntas foi percebermos que existem percursos para se chegar ao letramento em português, né? Que não existe uma única forma de fazer, e eu acho que com toda essa bagagem dessa conversa de hoje, Camila, eu saio daqui tirando uma mochila pesada das costas, de que eu não tenho essa obrigação. Existem percursos, existem formas de encaminhar os pais a fazer parte desse processo, e eu acho que o mais curioso foi realmente perceber que os erros são comuns em diferentes grupos. Sim. Eu fico feliz em escutar o seu depoimento, porque é importante, né? Às vezes a gente fala assim, vamos falar de alfabetização, né? Eu estava num grupo e eu escutei assim, a gente está falando de alfabetização, mas a gente não alfabetiza. E é isso que eu quero enfatizar nesse grupo. Por mais que a gente coloque questão da alfabetização, e fale em fases de alfabetização, ou em crianças em fases de alfabetização, no português como língua de herança, a gente não alfabetiza, né? Então, essa mochilinha, esse peso, né, a gente pode tirar das nossas costas, porque as nossas crianças, elas estão vindo adquirir a ortografia, elas não estão vindo para a gente alfabetizá-las. E a gente ainda vai discutir muito essa questão, inclusive quando a gente fala das expectativas dos pais que chegam com a cartilha, né, que os primos usam lá no Brasil, ou o avô, a avó traz do Brasil aquela cartilha que estuda na escola lá, fala, olha aqui, vamos fazer isso com as crianças. Não dá para fazer isso com as crianças, porque elas já fizeram um outro percurso, né? A gente precisa não só de materiais, mas nós, enquanto profissionais, precisamos entender que tipos de percursos são esses, que estratégias nós temos, que estratégias os nossos alunos têm para seguir nessa aquisição da escrita, né? na aquisição ortográfica do português, e não na alfabetização. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu. Uhum. Então, nós falamos sobre, nós escolhemos uma criança, né, por causa da nossa vivência, crianças de 5 anos, que teoricamente a gente sabe que ela vai estar numa fase silábica com valor ou sem valor sonoro por causa dessa bagagem que ela trouxe. Vou falar numa língua brasileira, num jeito brasileiro, né, porque eu não tenho uma experiência na Inglaterra como professora, tenho mais no Brasil. Então, essa criança de 5 anos, ela já traz essa bagagem da educação infantil, que ela já consegue ter um valor sonoro, né? Tanto nas vogais, dependendo da criança, quanto nas consoantes. E a gente também discutiu sobre não existe essa alfabetização dentro da língua do povo, porque quando eu cheguei, eu sou do Sabiá, até falei com a Gisele, e aí, como é que a gente alfabetiza? Ela falou, não alfabetiza. E agora, com toda essa vivência, né, de 4 meses, 4, 5 meses, nem lembro mais, já estou me sentindo de casa, eu vejo que é impossível, a gente tem que fazer intervenções, né? Quando nós vamos apresentar uma regra ortográfica, o que fazer com essa criança, a criança sabe o quê? Só que, vindo de você, essas falas, eu fico pensando, mas será se eu preciso fazer essa sondagem? Quando eu preciso, me veio essas perguntas, quando eu preciso fazer essa sondagem? Né? Porque é só a partir dessa sondagem que eu vou identificar que tipo de intervenção eu preciso fazer com os meus alunos. Não só ensinar o português em falar e em ouvir, né? Mas quando essa aquisição da ortografia, a gente tem que ter essa base. Né? Sim. E uma coisa que eu estava no grupo da Maria, né? Aqui a Maria estava. Então, só para poder acrescentar uma coisa que eu já aprendi, Camila,
que eu achei super interessante que a gente discutiu é que, igual eu, sou formada aqui. Aham. Então, assim, o BREAC, eu estou no BREAC tem 1 ano e meio. Toda a minha experiência de alfabetização foi dentro do currículo daqui, né, Uhum. europeu, da Inglaterra. E muitos pais chegam na gente no BREAC e falam justamente isso. Meu filho, eu quero que ele seja alfabetizado agora em português. E eu sempre falava assim, mas gente, ele já aprendeu aqueles sons. Uhum. Existe isso? Como agora eu vou tirar os sons que ele já aprendeu e eu vou repassar outros sons? Então, assim, eu não tinha essa experiência, Camila, mas na minha cabeça eu já via como algo impossível, porque ele já aprendeu. E a Uhum. gente estava discutindo isso, né, Maria? Que não tem como a criança ser alfabetizada de novo, ela já foi alfabetizada. A Uhum. gente só precisa agora, como a Maria falou, de intervenções, ensinar Uhum. ela outras coisas que vai ajudar ela a ter essa variedade da língua portuguesa. Sim, sim, com certeza. Hã, assim, quando a gente conversa sobre essa questão da sondagem, né, eu costumo falar para as minhas professoras e nos cursos também que eu dou, que a sondagem é algo que a gente faz para sempre. O aluno está com a gente vai estar fazendo para sempre. Por quê? Porque quando ele chega, ele tem uma certa dificuldade, né? E aí a gente vai trabalhando nessa dificuldade, surge outra dificuldade, porque ele aprendeu, sei lá, uma letra nova na escola. Então, assim, é um processo, né? É um processo contínuo que tem seus altos e baixos. Então, a gente faz aquela sondagem, ele veio escrevendo casa com K, com Z, de repente ele já está escrevendo com C, mas continua com Z, e ele trouxe o CH agora, porque ele conheceu o CH. Então, eu não preciso ficar observando tudo que o meu aluno está fazendo, o que os meus alunos estão fazendo e anotando tudo, mas eu preciso pelo menos ter um pouquinho de tempo, assim, de tempo entre uma sondagem e outra para que eu possa trabalhar essas questões, né? E entender onde o meu aluno está. Uma sondagem diagnóstica, ela não para no primeiro dia e ela não termina no último dia, né? Ela é contínua. Então, ela vai ser passada também para o outro professor que vai receber esse aluno, né? Mas isso tudo a gente vai conversar durante as aulas, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses temas. Eu agradeço muito vocês por estarem aqui hoje comigo no primeiro dia. Vou deixar na pasta, eu coloquei um documento para vocês que se chama Dúvidas sobre o curso. É bem simples para vocês escreverem lá as dúvidas que vocês têm, ou essas questões, né? É realmente, entendi, não é alfabetização, mas o que eu vou falar para esse pai, né? Eu falo, não, aqui a gente não alfabetiza, e o pai vai falar, como assim não alfabetiza, né? Por quê? Porque a palavra alfabetizar tem muito peso, né? E tanto é que quando a gente fala sobre o tema, a primeira coisa que vem é a alfabetização bilíngue, não vem a aquisição ortográfica. E até a gente mudar esse pensamento vai demorar um pouquinho. Então, a gente tem que ir seguindo com a nossa força de vontade, com os nossos conhecimentos e mostrando para eles os passo a passo do nosso trabalho, né? Os passos do nosso trabalho. Então, lá na pasta tem uma bibliografia com links, além dos links que eu deixei como referência na apresentação, e tem esse outro documento que vocês podem deixar as dúvidas de vocês lá, ou que perguntas, que temas vocês têm sobre o nosso assunto que eu posso trabalhar aqui no curso com vocês, né? Que vocês gostariam de ver respondidas aqui nesse curso. Ok? E aí, então, eu agradeço a todas vocês, desejo um bom restinho de noite. Obrigada, Nós nos vemos Camila. na próxima terça. A gente só quer tirar uma foto antes, pessoal, se a gente puder abrir as câmeras. Quem quer abrir as câmeras? Quem puder abrir as câmeras, a foto fica mais bonita. Agora eu só vou Quem pedir... quer arrumar o cabelo, já arruma Quem agora. quiser, agora é a hora. Agora, Pri, Karina, alguém pode tirar a foto? Que eu tô posando. Não, porque eu não... Pode, meninas. Eu vou tirar. Quando eu falar 3, hein? Eu já tirei várias.
Todo mundo ficou lindo. Tem que passar a página que tem gente